Bom, falando agora das modalidades de suspensão do crédito tributário, a gente já viu lá atrás que as formas de suspensão do crédito tributário, conforme o artigo 141, são somente aquelas previstas no Código Tributário Nacional. Por exemplo, não vou ter uma lei esparsa que vai criar outra forma de suspensão do crédito tributário. A exemplo que a gente tem, né? A forma de suspensão do crédito tributário prevista na Lei 6.830, tá? No seu artigo 2º, onde foi julgado ilegal porque não foi uma lei complementar que alterou ali o Código Tributário Nacional. Veio de uma lei ordinária a suspensão do crédito tributário. Mas a gente tem análise dessa norma e verifica o artigo 141 do Código Tributário Nacional e percebe que as modalidades de suspensão do crédito tributário são somente aquelas previstas no Código. Tá? Eu posso até ter mais modalidades, desde que essas novas modalidades elas venham através do quê? De uma modificação do Código Tributário Nacional através de uma lei complementar, como já aconteceu, tá? Tutela antecipada e liminar em ações ordinárias, em outras formas de ações, ou no parcelamento, eles advieram quando? Quando veio a alteração do Código Tributário Nacional por uma lei complementar, certo? Eu não posso fazer a interpretação dessas modalidades de suspensão do crédito tributário de forma a alargar o seu conceito. O que eu interpreto é de forma literal. Então, ou está escrito o que é para ser feito no lançamento, na suspensão, ou eu não posso fazer por analogia, por equidade, aplicação então extensiva desses conceitos, beleza? As formas que eu tenho de suspensão do crédito tributário, então por isso, são apenas aquelas previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. E ali no Código Tributário Nacional, ele traz para a gente o seguinte: no seu inciso 1, a moratória; no 2, o depósito judicial; no 3, reclamações e recursos; no 4, concessão de medida liminar em mandado de segurança; no inciso 5, acrescentado então pela lei complementar, tutela antecipada liminar em outras formas de ação, que não o mandado de segurança, né? E no inciso 6, também acrescentado por lei complementar, o parcelamento, tá? Para facilitar a nossa vida, a gente, não eu, né? Eu peguei de um outro autor, mas a gente costuma utilizar algumas siglas que é mais fácil decorar do que você decorar um por um. É lógico, decorar nunca é o melhor caminho para o direito. O ideal é você entender, mas de início, decorando, você acaba já se salvando pelo menos algumas questões de prova, tá? Mas uma forma fácil para a gente decorar alguma coisa é criar siglas, tá? Até mesmo siglas como, ou melhor, alguns sinônimos você pode utilizar ali, como é o caso de horizontal e vertical, fazer linhas retas, linhas horizontais, você possa identificar alguma coisa que possa te trazer uma visão melhor na hora de uma prova. Então aqui eu trouxe para vocês o seguinte: as modalidades de suspensão a gente consegue trazer os inícios das palavras e montar ali uma estrutura de uma palavra só. Portanto, eu posso trazer para vocês o seguinte: as modalidades de suspensão do crédito tributário se materializariam ali no que? No chamado modereco tupá, tá bom? Tem alguns autores que falam moderecope. Eu não gosto muito dessa moderecope porque eu divido as modalidades em 5 e a gente sabe que eu tenho 6 modalidades. Então vamos trabalhar com uma ideia que eu consiga estabelecer até mesmo os critérios de quantidade de formas de suspensão do crédito tributário. Por isso eu prefiro adotar esse moderecope Modereco Tupá do que o Moderecop, tá? Mas aí é critério de vocês. O que vocês acharem melhor, adotem, que fica mais fácil para vocês identificar, fica mais fácil vocês entenderem, aí adotem à vontade, tá bom? Então, Modereco Tupá, que eu tenho a moratória, eu vou ter a depósito, reclamações e recursos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, tutela antecipada e liminar em ações ordinárias, ações que não mandado de segurança, e o parcelamento. Então, 6 modalidades de suspensão do crédito tributário. Eu vou analisar com vocês aqui cada uma delas, tá? Mas eu vou deixar a moratória e o parcelamento para fazer uma análise em separado. Então eu vou ver primeiro com vocês aqui o inciso 2, logo de início, o depósito judicial, e lá por último a gente vai ver a moratória e o parcelamento em conjunto. Por quê? Os dois são muito próximos, tão próximos que alguns autores, como é o caso do Hugo de Brito Machado, no passado defenderam a ideia de que foi um excesso do legislador acrescentar o parcelamento ao Código Tributário Nacional como forma de suspensão do crédito tributário. Por quê? O parcelamento praticamente ele está dentro da moratória. Ele seria lá praticamente, estaria dentro do conceito que seria moratória. Portanto, não veria necessidade de se colocar no Código Tributário Nacional o parcelamento, beleza? Mas são diferentes, eles têm as suas particularidades, eles têm a sua diferença.
E hoje, por conta que a gente está vivendo nesse momento, a gente percebe que essas diferenças do parcelamento e da moratória, eles são importantes. Por quê? É justamente a diferença da moratória que a gente está vivendo esse estado de hoje, tá? Por conta dessa pandemia, nessa crise de saúde que está vivendo não só o Brasil, mas o mundo inteiro, poderia ser criado uma moratória, tá bom? Agora, isso não justificaria a criação de um parcelamento. Parcelamento é meramente política fiscal de arrecadação. Quero arrecadar, o contribuinte quer pagar, cria o parcelamento. Não precisa ter nenhuma incidência social, econômica ou natural que dificulte o pagamento do tributo pelo contribuinte, ao passo que a moratória necessita, tá bom? Então vamos ver aqui primeiras modalidades, começando pelo inciso 2, o depósito judicial, e aí eu deixo por último falar a moratória com vocês. E aí eu quero trazer alguns exemplos do que a gente está vendo hoje nas mídias sociais, principalmente com relação ao judiciário, das decisões que estão sendo dadas no Brasil inteiro em caráter liminar, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou para dilação do prazo, ou para conceder a moratória no pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais, por decisão judicial, porém sem lei, tá bom? Vamos iniciar então aqui analisando o depósito judicial. O que é o depósito judicial? Bom, quero discutir uma ação na justiça, mas eu não quero que o processo administrativo, o processo judicial, ele siga um outro curso. Por quê? Se eu vou discutir numa ação anulatória, uma cobrança no tributo, e o fisco já constituiu de forma definitiva aquele crédito tributário, ele pode cobrar. Basta ele extrair a certidão dívida cuja necessidade do débito tributário ser inscrito em dívida ativa, ele vai, com essa certidão dívida ativa, ele vai embasar uma execução fiscal e vai dar sequência então numa cobrança forçada via execução. A execução fiscal, como qualquer execução, ela tende a ser mais rápida que a ação anulatória. Então pode acontecer eu ter lá na execução fiscal a perda de um patrimônio, enquanto na ação anulatória eu consiga o reconhecimento judicial que aquela cobrança ela é ilegal. Como é que ficaria a minha situação então? Perdi meu patrimônio por conta da execução e ganhei a ação anulatória. Ah, mas posso ter uma repetição de débito. Tudo bem, mas já perdeu o patrimônio, certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, essas possibilidades de eu ter lá decisões divergentes em processos que cobram o mesmo sentido, tá? O mesmo objeto, o que eu posso fazer? Entrar com a ação anulatória, ou entrar com uma ação declaratória e fazer o depósito judicial do montante que está sendo cobrado. Esse depósito judicial, então, vai promover a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e aí a execução fiscal não vai exigir. Aquela inscrição dívida não vai ter sequência em extração de uma certidão e ajuizamento da ação da execução fiscal. Por quê? Aquele depósito judicial suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, portanto, vai seguir a ação anulatória com o depósito judicial realizado, sem a possibilidade de eu ter lá um outro processo de cobrança, beleza? Então é esse que é a intenção de se ter o depósito judicial. Agora, o depósito judicial ele tem que ser no montante integral que está sendo cobrado. Eu não posso depositar diferença, falar assim, eu acho que eu devo 20 e não 30 como a fazenda está cobrando, então eu vou depositar os 20 mil que eu acho que estou devendo. Não, a ideia é você suspender o crédito, e a ideia é que o crédito suspenso não traga prejuízo para a fazenda pública lá na frente, porque se ela ganhar ação, ela vai converter esse depósito em renda do Estado, em renda do fisco, para extinguir o crédito tributário. Agora, se eu depositar só o valor que eu acho que é devido, tá, os 20 mil, ela vai converter os 20 mil, se tiver dentro do prazo prescricional, tá, vai converter os 20 mil e tem que cobrar depois o restante, os 10. Então, a fazenda vai ser prejudicada com esse meu depósito judicial. Por isso que o depósito judicial tem que ser no montante integral do débito a sendo cobrado, do débito a sendo exigido, beleza? Então, tem que ser no montante integral e mais, tem que ser em dinheiro, tá? Não pode fazer em cheque? Não, tem que ser em dinheiro, beleza? O depósito judicial, então, feito em dinheiro, no montante integral, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Perguntinha que sempre cai. Fiz o depósito judicial, a fazenda pública pode se negar a suspender o crédito tributário? Não. Por que não? Porque é um direito subjetivo do contribuinte a suspensão do crédito tributário. Então não cabe à fazenda pública, nesse caso, o depósito judicial, sendo ele realizado no montante integral, decidir se vai ou não suspender a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, uma vez realizado o depósito judicial, a fazenda pública já não pode prosseguir a cobrança tributária. Tem que suspender a exigibilidade do crédito tributário. Beleza? Outro ponto que é importante. O depósito ele é dirigido àquele débito, aquele valor. Eu estou depositando 500 mil reais para discutir um débito tributário de 500 mil. Depositei, estou discutindo. Ganhei ação, eu vou levantar esse valor.
E eu, como contribuinte, se tiver outros débitos, eu posso pegar esse valor e realocar a um outro depósito, fazer um outro depósito então para um outro processo, uma outra ação. Ou oferecer esse bem, esse dinheiro, em garantia de uma execução fiscal para que eu possa fazer a defesa por meio de embargos. Mas eu, contribuinte, tenho o direito de fazer isso. Essa é a posição atual do STJ. Então é direito subjetivo do contribuinte fazer o levantamento do valor quando ele é sagrado vencedor naquela ação anulatória. E não como acontece muitas vezes, da fazenda pedir para que seja feito o quê? O realocamento daquele valor do depósito para garantir uma outra execução. O realocamento daquele valor para pagar um débito tributário, para quitar um débito tributário, que não aquele que estava em discussão. Beleza? Mas um detalhe, galera, tome bastante cuidado com isso, que na prática acaba confundindo. Por quê? Não é absoluto isso. Eu tenho que estar numa situação no seguinte sentido. Imagine o seguinte, a fazenda entrou com uma execução fiscal, fui notificado, fui citado a execução, e eu tenho então 5 dias para nomear bens à penhora, pagar o tributo, ou, no caso, nomeando bens à penhora, eu fazer lá a minha defesa por meio de embargos, beleza? Estou dentro desse prazo ainda de 5 dias, eu tenho o direito ainda de oferecer bens. A Fazenda Pública, sabendo da minha ação anulatória, pede para que o juiz então arreste aquele valor do depósito para garantir essa execução. E aí, garantindo a execução, e eu não embargando, ele converte aquele depósito em renda do fisco para satisfação daquele crédito tributário que está sendo executado. Mas veja bem, a ação anulatória discutia um débito de 500 mil. Essa execução aqui é um outro débito tributário de 100 mil. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são débitos distintos. Tá? Nesse prazo de 5 dias, a Fazenda não pode fazer isso. Por que não? Porque é direito subjetivo do contribuinte levantar aquele valor que ele ganhou o processo. Tá? E se eu tenho um prazo de 5 dias para oferecer bens à penhora, ela tem que aguardar os 5 dias e eu oferecer esses bens. Ela não pode simplesmente atravessar o prazo e ir lá e falar para arrastar esses valores. Então ela não pode buscar esses valores de imediato. Agora, passados 5 dias, eu já não ofereci, ela vai atrás de bens. E entre os bens que ela pode ir, preferencialmente ela vai atrás de dinheiro. Sabendo desse depósito, ela pode pedir então para que o juiz arreste aquele valor para essa execução, para garantir então o débito dessa execução. Nessa situação. Por quê? Porque aí eu já perdi meu prazo de 5 dias para oferecer bem. Aí eu já não estou mais naquele prazo para oferecimento de bens. Eu quedei-me inerte e perdi a chance de oferecer bens à penhora. Nesse caso, ela pode fazer o arresto. Beleza? Outra forma que eu tenho de suspensão do crédito tributário seria lá reclamações e recursos administrativos. Parece redundante a gente falar reclamações e recursos administrativos, mas não é redundante não. Por quê? Tem alguns autores que chegaram até o ponto de falar que foi um exagero aqui do legislador colocar recursos e reclamações. Se são recursos administrativos, independente de ser uma reclamação ou um recurso, é tudo recurso, tá? Mas na verdade tem sim o seu diferencial, e esse diferencial às vezes pega nosso pé numa prova de concurso. Por quê? O que é uma reclamação? O que é um recurso? Reclamação, ela é dirigida diretamente para aquela autoridade administrativa que praticou o ato. Tá? Já o recurso é dirigido a um colegiado em segunda instância, a um órgão colegiado que não tem poder hierárquico, no caso do direito tributário, sobre esse ato praticado pela autoridade administrativa inicial. Tá? Então, a reclamação eu faço diretamente para a autoridade administrativa que fez o ato. Vou ver quem que lançou o auto de infração. Foi a Delegacia da Receita Federal em Piracicaba, foi a Delegacia Estadual, o posto de arrecadação fiscal estadual, foi o posto imobiliário da Fazenda Municipal, não sei quem foi. Eu vou então direcionar o meu recurso, a minha reclamação, diretamente para essa autoridade. Vou recorrer então contra essa autoridade. E quem vai responder esse ato é a própria autoridade. Ela mesma vai falar assim, não, confirmo o ato, não tem razão o contribuinte, mantenha a decisão de primeira instância. Beleza, está mantido. Beleza? Mantenho a decisão então de cobrança do tributo, mantenho então o auto de infração, mantenho o lançamento tributário, certo? Então ali eu faço uma reclamação diretamente àquela autoridade administrativa, certo? Agora, e o recurso? Recurso já não. O recurso aí eu vou recorrer numa segunda instância, e veja bem, só tem a possibilidade de eu analisar esse processo em segunda instância, então só tenho direito ao duplo grau de jurisdição quando existir uma lei criando esse órgão, tá? Então a gente tem lá na União o CARF, tem no estado de São Paulo o TIT, eu tenho nos municípios quando tem Conselho de Contribuintes. Agora, se não tiver, no caso do município, o Conselho de Contribuinte criado, eu não posso simplesmente
fazer uma reclamação, perdi o processo inicial e exigir que seja criada então a possibilidade do duplo grau de jurisdição. Não, o duplo grau de jurisdição administrativo, diferente do judicial, que já é criado pela Constituição, tá? O duplo grau de jurisdição administrativo só é possível quando existir uma lei administrativa que crie esse órgão colegiado, que crie a possibilidade de eu recorrer em segunda instância. Caso contrário, eu não tenho esse direito a recurso, tá bom? Mas vamos supor que foi criado. Nesse caso, eu vou fazer o meu recurso voluntário, então, para a segunda instância. E quem é que vai julgar? Uma pessoa independente das partes envolvidas. Por quê? Uma parte é o contribuinte, a outra parte é o fisco, e a terceira que vai julgar é quem? É um conselho administrativo, é um colegiado administrativo, que é paritário. Parte é representante do fisco, parte é representante dos contribuintes, beleza? Então ali eu tenho um órgão que não exerce poder hierárquico sobre aquele ato inicial. Eu tenho um órgão que não é o próprio o órgão administrativo fiscal que está julgando. Não, é um órgão independente, é um órgão colegiado que é formado tanto por parte do contribuinte, tanto por parte do fisco. Portanto, eu tenho sim diferença entre reclamações e recursos. Vamos analisar dentro de uma faculdade que tenha lá os colegiados de julgamento. Fui reprovado numa prova. Eu faço então, inicialmente, um pedido para o professor daquela matéria que me reprovou. Então eu vou fazer o quê? Uma reclamação ao professor. Olha, professor, eu analisei a prova aqui, eu acho que está errada essa questão, essa correção. O senhor pode verificar minha nota e corrigir minha nota? Mas tudo bem, o professor vai olhar, vai verificar sua prova e falar assim, não, realmente, se você errou ou você acertou. Mas veja bem, a reclamação vai ser feita diretamente para o professor. E quem é que deu nota para você? O professor. Tá? Então ali é uma reclamação em uma linha reta. A resposta é numa linha reta. Então a reclamação é diretamente para a pessoa que praticou o ato. Agora, o professor devolveu o meu recurso falando que eu não tenho direito. O que eu posso fazer? Quando existe o colegiado administrativo de uma faculdade, eu vou recorrer para esse colegiado. E aí esse colegiado geralmente tem lá professores e tem lá alunos. E aí esse colegiado é que vai julgar o recurso. Então ali vai ter a manifestação do professor, vai ter a manifestação do aluno e quem decide, quem tem razão é o colegiado. Pode decidir para o professor, pode decidir tanto para o aluno, beleza? Então é nesse sentido que eu teria reclamações e recursos administrativos, certo? O recurso administrativo, então, ele vai ter como base a possibilidade de eu suspender o crédito tributário, pelo simples fato de eu ingressar com o recurso administrativo para discutir justamente aquele valor devido, já provoca a suspensão do crédito tributário. Mas veja bem, se por um acaso eu entrar com recurso administrativo para discutir fatos diferentes da cobrança, fui excluído do Simples, e aí tem a cobrança do crédito tributário referente à minha exclusão. Só que eu entrei com recurso administrativo para discutir só a minha exclusão do Simples, a minha exclusão desse critério mais facilitado, digamos assim, para microempresa, empresa de pequeno porte, de pagamento de tributos. Tá? Não falei nada do débito. Portanto, o débito tributário não vai ser suspenso, tá? Então, eu estou discutindo o processo administrativo apenas e tão somente a minha retirada do Simples, a minha exclusão do Simples, beleza? Então, suspende o crédito tributário se o recurso for referente justamente ao débito em si. Se não for, não suspende o crédito tributário. Tranquilo? Bom, outra coisa a gente tem com relação à reclamação, a reclamação e recurso administrativo. A súmula 28, ela prevê o quê? É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de uma ação judicial, na qual se pretende discutir a exigibilidade do crédito tributário. Essa súmula foi criada justamente por conta de uma exigência que a Lei de Execuções Fiscais faz, que é o artigo 38 da Lei 6.830, que fala que na ação anulatória, para eu entrar com uma ação anulatória, eu tenho que fazer um depósito judicial do montante do débito cobrado, tá? É inconstitucional, é ilegal essa cobrança, essa exigência. Por quê? Eu vou discutir uma ação anulatória e eu não preciso fazer depósito nenhum. Eu quero entrar com uma ação anulatória porque aquele débito eu acho que é ilegal. E se eu ficar vinculando o depósito judicial do montante integral a entrar com a ação ou não, eu limito as pessoas de discutirem judicialmente aquele débito. Por quê? Se eu não tenho dinheiro para depositar, eu não vou discutir. Se eu não vou discutir esse débito, eu vou acabar tendo a perda do meu patrimônio, porque se eu não discutir, vai ter expropriação do meu patrimônio. Então foi julgado inconstitucional por várias vezes, até que se chegou à súmula 28, isso no processo judicial. Agora, por analogia, os tribunais começaram a aplicar também isso aqui nos recursos administrativos em segunda instância, quando é exigido ainda, né, depósito prévio para aceitação do recurso. Tipo o quê?
uma legislação federal exigia lá 30% de depósito do valor para que eu pudesse ter o direito de recorrer à instância. Foi julgado inconstitucional, foi julgado ilegal. Depois, alteraram e falaram, ó, você tem que fazer o quê? Tem que fazer o depósito judicial, um depósito de 30%, oferecer um depósito de 30%, ou arrolar bens equivalentes a 30% do valor do débito, tá? Da mesma forma, o arrolamento de bens ou o depósito do montante é uma limitação que eu tenho. Se eu não tenho direito em dinheiro, então, ou não tenho patrimônio, não posso recorrer à segunda instância, e a Constituição é bem clara, eu não posso exigir para peticionar administrativamente, seja lá uma reclamação ou um recurso, ou qualquer petição administrativa, a exigência de valores. Por quê? Esse peticionamento ele é livre de qualquer pagamento, qualquer tipo de taxa. Tá? Portanto, esse depósito seria o quê? O equivalente ao pagar uma taxa para ter o direito a recorrer em segunda instância. Portanto, em analogia, essa súmula vinculante 28 foi julgada por diversas vezes ilegal, inconstitucional, essa exigência que as fazendas públicas faziam para um recurso em segunda instância desse depósito de 30% ou arrolamento de bens referentes aos 30%. Tranquilo? Bom, Diego fez uma pergunta aqui. Você pode discutir sim. Você pode entender que na reclamação ele está perguntando o seguinte, vou perguntar para vocês aqui que só eu estou vendo a pergunta, né? Ele pode entender que na cobrança em si, o mérito daquela cobrança não seria legítimo. Por quê? A base de cálculo está errada, a aplicação da alíquota está errada, o KNAI que foi utilizado lá não é aquele do meu produto, então eu entro no mérito da questão tributária. Portanto, ali há a possibilidade sim de eu reclamar numa primeira instância, referente ao mérito, tá? Então não é limitado a isso. O que é limitado é o quê? No recurso administrativo, eu tentar alegar inconstitucionalidade, tá? Ou ilegalidade, beleza? Que são atributos do judiciário, tanto o judiciário em primeira instância e segunda instância, é ele que vai decidir se é constitucional ou não, é ele que vai decidir se é legal ou não, e não a administração pública. Por quê? Uma lei, uma vez publicada, ela tem presunção de legalidade. Então não cabe à administração pública dizer que vai ou não aplicar em regra. Tá? Fala em regra porque o chefe do executivo ele tem essa autonomia. Tá? Ele pode determinar que não se aplica a lei porque ele entende que é inconstitucional, ele entende que é legal, em situações excepcionais. O professor administrativo depois pode aprofundar um pouco mais esse tema com vocês, tá bom? Então não cabe ali no recurso administrativo, reclamação, eu alegar constitucionalidade ou não, ou ilegalidade ou não. Porque a lei está posta, se não for julgada pelo judiciário ainda que ela é ilegal ou inconstitucional, a administração pública, pelo princípio da legalidade, ele tem que aplicar, tá bom? Mas o mérito sim, o mérito eu posso alegar sim, beleza? Bom, no direito tributário, voltando ao nosso caso aqui, no direito tributário, quando se fala então de reclamações e recursos, eles seriam lá as reclamações diretamente à autoridade administrativa que fez o ato e os recursos então, segunda instância, para aquela entidade, aquele colegiado que não tem poder hierárquico sobre esse chefe. Portanto, no caso dos recursos administrativos, a gente chama então de recursos impróprios. Por que impróprios? Recursos próprios são aqueles recursos que eu faço para a autoridade superior àquela pessoa que praticou o ato. Recursos impróprios, eu faço recurso para uma entidade, para um colegiado, para uma pessoa que não tem vinculação hierárquica com aquela pessoa que praticou o ato, tá bom? Então, no caso do direito tributário, como os colegiados de julgamento não têm relação de hierarquia com a autoridade administrativa que praticou o ato, eu seria então ali, estaria diante ali de um recurso impróprio. Prova disso, a gente tem como exemplo os tributos federais, onde o delegado da Receita Federal, a delegacia da Receita Federal, vinculado à Secretaria da Fazenda, tá? Vinculado à Secretaria da Fazenda, teria lá a prática do primeiro ato inicial. E eu recorro ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e esse CARF tem vinculação ao Ministério da Fazenda. Então ele não tem hierarquia sobre a delegacia, ele não tem hierarquia sobre o delegado. São entidades diferentes, entidades diversas, e o meu recurso vai para essa entidade que não exerce nenhuma função hierárquica sobre ele. É importante essa decisão? Porque vincula a administração pública? Vincula, seja lá reconhecendo a validade da cobrança ou não, vincula a administração pública, beleza? Mas não oferece ali uma incidência de hierarquia entre quem praticou o ato e quem julgou em última instância, quem julgou no colegiado, certo? Bom, tutela e liminar. Eu vou explicar os dois aqui, tanto mandado de segurança como na ação ordinária, os dois juntos. Por quê? Porque a natureza praticamente seria a mesma, tá? A incidência seria a mesma. O que vai mudar aqui, na verdade, seria o caso
dos seus efeitos, tá? Desculpa, a ação que eu vou ingressar, o tipo de ação que eu vou ingressar, porque os efeitos são os mesmos. A mandado de segurança, a liminar concedida mandado de segurança para suspensão da exigibilidade do crédito tributário já tinha previsão na lei anterior e tem a previsão na lei nova, tá? O que eu não posso, em liminar, provocar a compensação de tributos. É vedado, tem o súmula do STJ que proíbe e a própria lei 2016, a atual lei do mandado de segurança, também proíbe. A liminar é concedida para compensação tributária. Mas para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o mandado de segurança ele serve. O mandado de segurança, a liminar ali, ela é possível, beleza? Agora, veja bem, a Lei Complementar 104 de 2001, além de acrescentar o parcelamento, também acrescentou aqui a tutela antecipada e a liminar em ações ordinárias. Mas façam a leitura desse caso aqui da liminar e tutela antecipada para o direito tributário de acordo com o atual Código de Processo Civil. Por quê? Existia uma certa discussão o que é liminar, o que é tutela, o que é cautelar, e aí existia sempre um certo embaraço na doutrina, na jurisprudência e principalmente no código, e não saber direito o que seria uma ou o que seria a outra. Hoje é bem detalhado. Então eu tenho no artigo 300 do Código de Processo Civil os procedimentos de cautela e tutela que não se confunde com a liminar propriamente dito. A liminar é o momento em que é concedido aquela cautelar, aquela tutela, e não um instituto em si de suspender alguma coisa, tá bom? Então ali a liminar é o momento inicial onde se concede a tutela, onde se concede a cautelar. Então façam essa leitura quando fizerem lá a interpretação do Código Tributário Nacional, de acordo com o Código de Processo Civil, beleza? Bom, tanto a tutela oferecida aqui inicialmente, ou a tutela oferecida no curso do processo, ele vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas em que sentido? Desde que eu peça essa suspensão. Por que isso? Vou imaginar o seguinte, vamos pegar uma questão que foi na prova de ordem, uma questão que foi dada numa prova de segunda fase, a prova escrita, no mandado de segurança. Era uma taxa criada e cobrada pela Polícia Federal, foi julgada inconstitucional, por isso que foi levada para a questão de ordem, né, prova da ordem, e aí essa taxa era a ser cobrada quando você fazia o desembaraço aduaneiro, pela fiscalização da carga, fiscalização do pagamento de tributo, fiscalização portuária, tá bom? E aí ela tinha duas funcionalidades, não era competência da Polícia Federal e não tinha competência para criar aquela taxa por portaria que foi criada pela Polícia Federal, tá bom? Pelo chefe da Polícia Federal. Então era inconstitucional nesse sentido. Só que aí o problema falava o seguinte: você, como advogado, ingresse com uma medida adequada para, primeiro, proteger o direito daquele contribuinte de fazer o desembaraço aduaneiro sem o pagamento da taxa, tá? E também proteger o direito dele ao desembaraço aduaneiro da mercadoria que é perecível. O exemplo falava de maçãs que vinham da Argentina, tá bom? O que eu tenho que fazer então? Eu vou entrar com mandado de segurança para defender o interesse daquele meu cliente, mas em dois aspectos. Para suspender a exigibilidade do crédito tributário, não cobrar então a taxa, e outro, para que eu pudesse fazer o desembaraço daquela mercadoria, entregar a mercadoria para o cliente, pegar o dinheiro e fazer o depósito. Por quê? Se o mandado de segurança demorar 3, 4 semanas para ser dado a liminar, ou melhor, 3, 4 semanas para ser julgado com liminar ou sem liminar, mas julgado definitivamente até em segunda instância, que a gente sabe como vai acontecer isso aí, aquela mercadoria que é perecível vai se perder. E aí eu teria que entrar com uma ação para reaver o valor da fazenda pública porque eu tive um dano material, certo? Então eu tenho que entrar com mandado de segurança com dois pedidos. Um para desembaraçar a mercadoria e o outro para que eu não seja cobrado aquela taxa. Agora veja bem, se eu entrar só para desembaraçar a mercadoria, vai suspender o crédito tributário? Não. Por quê? Eu tenho que pedir em liminar, tenho que pedir em tutela para que suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Aí sim vai ser suspenso aquela exigibilidade, beleza? Então o mandado de segurança ou ação ordinária que eu vou pedir a liminar ou pedir a tutela antecipada, eu tenho que pedir exatamente isso, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E aí, complementando nosso material aqui, a gente pode dizer o seguinte, imagine uma seguinte situação, eu vou entrar com uma ação, tá? Vou entrar com uma ação contra a administração pública e essa minha ação contra a administração pública, eu vou pedir liminar, tá? E aí a pergunta faz o seguinte, o simples fato de eu entrar com a ação e pedir a liminar e ser concedido liminar já me dá o direito à suspensão do crédito tributário? Não. Por quê? Porque a questão não falou que você estava entrando com pedir liminar para pedir a suspensão do crédito tributário. Ele falou de qualquer liminar e não é qualquer liminar que me dá o direito. É somente aquela liminar específica que eu peço, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Beleza? Então, aqui como a gente acabou de ver com vocês, a liminar concedida na ação ordinária ou a liminar concedida no mandado de segurança,
como tutela antecipada na ação ordinária, né, eu preciso pedir especificamente a suspensão do crédito tributário, certo?